Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos na nossa 10ª aula de projetos, de análise de projetos, e vamos dar continuidade no material que a gente parou antes de entrar de férias. Então, vocês tiveram esse período de descanso. A partir de agora, todas as aulas serão online, então eu conto que vocês venham participar da minha aula. E caso vocês não possam assistir, o vídeo vai estar disponível para vocês depois, e vocês assistam a aula e me mandam um resumo para que eu possa contar como presença para vocês. Também peço que vocês não se esqueçam de responder as atividades no final da aula, para que isso conta como nota para vocês, ok? Bom, nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre essa parte de projetos e como a gente deve utilizar isso tanto para o lado empresarial quanto para o lado dos nossos projetos que estão em andamento, principalmente o projeto de vocês, que é o projeto de fazer o TCC ano que vem. Então, na última aula que a gente teve ao vivo, a gente teve um bate-papo sobre isso. Então, da mesma forma que quando a gente fala em projetos empresariais, de formas de projetos que vocês podem atuar em empresas, vocês podem usar esses tipos de técnicas para facilitar o projeto de vocês, certo? Então, no vídeo anterior que eu gravei, a gente falou sobre partes interessadas, falou das pessoas que estão envolvidas no projeto, e hoje a gente vai falar sobre atividades sequenciais, de como a gente organiza essas atividades para que no final do projeto ele seja executado da melhor maneira possível. Acho que vocês já viram alguma parte com a professora Andréia sobre os ciclos de vida do projeto, mas essa parte é um pouco diferente, por quê? O ciclo de vida compõe cada parte do projeto, mas as atividades sequenciais vai te ajudar a definir que caminho seguir, certo? É um pequeno plano de negócios, bem simples, mas que ajuda você a chegar ao objetivo principal do seu projeto. Eu vou compartilhar a tela com vocês para ficar mais fácil da gente conversar. Então, essas atividades organizacionais impacta de atua é, voltei, pessoal. Vou voltar lá. Acho que aconteceu alguma coisa que caiu aqui. Espera aí. Beleza. Então, falando novamente em estruturas organizacionais.
A forma que a empresa é estruturada também auxilia em como você vai fazer o seu projeto. Então, você pode tirar benefícios dessa estrutura. Os fatores ambientais e os ativos dos processos. A gente sabe que os fatores ambientais, tanto internos quanto externos, vão impactar diretamente no meu projeto. Tanto os recursos financeiros, as pessoas envolvidas, para quem eu vou estar oferecendo esse projeto, para que vai se destinar, os ativos, que são os recursos disponíveis para mim atuar com esse projeto, impacta diretamente. Então, eu preciso conhecer os fatores ambientais, tanto interno quanto externo, e os ativos, os recursos que eu tenho disponíveis para o meu projeto. E as partes interessadas, que são as pessoas que estão interessadas no meu projeto, seja elas direta ou indiretamente. A gente pode falar de consumidor, a gente pode falar das pessoas envolvidas no projeto em si, que estão trabalhando com vocês. Você pode falar, em parte interessada, o município que você vai trabalhar, o grupo de pessoas que você está oferecendo, por exemplo, se é um público feminino, masculino, faixa etária. Então, as partes interessadas do projeto é muito importante conhecer. Isso tudo a gente está falando para a empresa, correto? Se a gente for pensar no nosso projeto, no nosso trabalho que vocês estão desenvolvendo, no TCC de vocês, que vocês estão pensando num projeto para chegar a um objetivo, correto? Porque o projeto de TCC nada mais é que você estruturar tudo isso, que é o que a gente vai ver hoje, é você fazer as atividades sequenciais, para que depois, no momento de você executar, fique mais fácil, certo? Porque você vai conhecer os objetivos diretos, os objetivos principais, os objetivos específicos, você vai entender que tipo de metodologia você está usando. Então, o pré-projeto que vocês estão fazendo hoje, nada mais é que sequenciar as atividades que vocês vão ter que fazer no futuro. E pensando nessa parte que eu citei agora, vocês precisam entender o que vai influenciar no projeto de vocês. Por exemplo, os fatores ambientais. Vocês têm todos os dados disponíveis? É fácil encontrar os dados do que você precisa? Esses dados que você precisa são fatores externos. Você vai ter que ver se eles estão disponíveis, se vão estar de fácil acesso para vocês. As partes interessadas. Quem são as pessoas interessadas no projeto de vocês? Quem vai ler o projeto de você? Quem que vai se beneficiar com ele? Quem de algum momento lê o seu trabalho vai se beneficiar com ele? Então, você tem que pensar em desenvolver o projeto para essas partes interessadas. Os professores é uma parte interessada, porque eles vão ler o projeto de vocês. Então, vocês podem pensar tudo isso que eu estou falando para a empresa, que vocês podem estar trabalhando ou trabalhar no futuro, como também nesse projeto que vocês estão desenvolvendo. Poxa, eu vou falar no meu TCC eu vou falar alguma coisa meio sobre o desemprego aqui na região de Cornélio Procópio. Quem são as partes interessadas? São as pessoas que moram em Cornélio Procópio, né? São as pessoas que estão desempregadas, são uma parte interessada, porque ela quer entender por que está acontecendo esse desemprego nessa região. Eu vou analisar o nível de renda, quem que vai ser as pessoas interessadas, quais são os fatores ambientais que atrapalham ou que melhoram e que vão me auxiliar a chegar nisso. Então, nesse momento, vocês podem pensar tanto de uma forma como de outra, ok? Então, vamos dar sequência aqui. Então, sabendo que um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou um resultado exclusivo. Então, quando a gente pensa em projeto, a gente está pensando num esforço, num determinado período de tempo, para criar uma coisa exclusiva para aquele momento. Então, vai ser uma coisa para longo prazo. Você tem determinados projetos para determinados períodos de tempo. É mais do que coerente pensar que para conferir forma a qualquer ideia, existem passos a serem dados e em direção a esse objetivo. Esses passos são as fases de um projeto dentro de tal esforço temporário. Então, quando a gente fala que eu quero alcançar um objetivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar artigo, eu tenho que escrever o que eu preciso para o meu trabalho, eu tenho que pegar referências bibliográficas, tá? Mas você conseguiu separar isso em atividades para facilitar e fazer o seu objetivo ficar mais próximo e mais coerente? Então,
quando você define esse esforço temporário em atividades sequenciais, ele fica mais fácil de você chegar ao objetivo. E melhora o tempo, né? Otimiza o tempo de vocês. Porque nesse momento a gente às vezes fica até meio perdido, né? O que eu faço primeiro? Como que eu vou estruturar um projeto? Então, o tempo é muito importante. E você sequenciar as atividades vai te auxiliar a alcançar esse tempo com mais eficácia. Então, segundo o PM Book, ele indica que esse é um livro bem específico para projetos, tá, gente? Acho que a professora deve ter falado para vocês também. Indica que um projeto tem início e término bem definidos, e que o término é atingido quando seus objetivos são alcançados ou quando o projeto é encerrado. Então, a gente vai iniciar um projeto e ele só vai acabar quando eu alcançar o meu objetivo. Então, eu preciso ter bem definido esse tempo e essa situação. Assim, o sequenciamento da atividade envolve identificar e documentar relacionamentos lógicos entre as atividades. Então, não é somente você definir as atividades que você pretende fazer, ela deve ter uma lógica, né? Ela deve ter um raciocínio, um caminho assim, a seguir. Então, essa divisão de atividades vão ajudar vocês a chegar a essa lógica, ok? Se tiverem dúvidas, vão colocando aí. Então, vamos partir para entender melhor como que funcionam as atividades sequenciais. Então, as atividades devem ser sequenciadas corretamente para suportar o desenvolvimento de um cronograma realístico e alcançável. Então, a gente também não vai fazer um cronograma absurdo. Você vai falar assim, eu quero escrever o meu projeto em uma semana. É difícil? É possível alcançar? Você tem o tempo disponível? As atividades que você definiu, você vai conseguir fazer? Então, você deve definir esse programa, ser real e ser alcançado, ok? Não, tanto dentro de uma empresa quanto dentro do trabalho de vocês, do projeto, fica difícil se vocês fizerem um cronograma que vocês não alcancem, até frustra, né? Você fala, poxa vida, eu não consigo fazer nada, eu não consigo otimizar meu tempo. Não é assim, você deve fazer situações que se encaixam no seu dia a dia. Por exemplo, você trabalha numa empresa e você tem um projeto em andamento e outros projetos a serem seguidos. Você vai ter todo o seu tempo dedicado a apenas um projeto? Dificilmente. Então, se você sequenciar as atividades dentro de um período específico e ser um cronograma que possa se atingir, facilita muito. Então, o sequenciamento pode ser feito com o auxílio de um computador ou com técnicas manuais. Hoje, em grandes empresas, essas atividades de sequenciamento são facilitadas por softwares, né? Dificilmente a gente vai encontrar pessoas fazendo na mão, em um projeto muito grande, essas atividades sequenciais. E tantos cronogramas também não são feitos, então eles têm, né, software que facilita. Mas, no nosso caso, hoje, a gente precisa aprender a fazer essas técnicas manuais que facilitam o nosso dia a dia. E se vocês estão hoje numa empresa que não possui um software, e é possível fazer também essas técnicas para que vocês auxiliem a chegar mais rápido no objetivo de um projeto. Seja para alcançar novos clientes, seja para reduzir o custo de uma produção, seja para uma estratégia de marketing, estratégia de vendas. Então, todos esses projetos podem ser feitos através de atividades sequenciais, seja ela por software, quando se detém, ou por técnicas manuais. Então, essas técnicas manuais, elas são mais efetivas em projetos menores e em fases iniciais de projetos maiores, quando poucos detalhes estão disponíveis. As técnicas manuais e automatizadas podem também ser utilizadas em conjuntos, claro, né? Dependendo do projeto e da situação, você pode usar os dois tipos de técnicas. Então, vamos lá. Esse quadro ajuda a gente a definir bem as atividades a serem feitas quando eu falo de atividades sequenciais. Então, vamos lá. Quais são as entradas das minhas atividades sequenciais? O que eu preciso saber para começar a fazer esse tipo de técnica? Então, vamos lá. A primeira dela é você listar as atividades, certo? Que tipo de atividade que vai compor o meu projeto? Então, eu preciso entender, conhecer quais atividades que vão compor o meu projeto e vou listar elas.
se eu quero aumentar as vendas da minha empresa. Então, que atividades eu preciso fazer para aumentar a venda das minhas empresas? Que tipo de atividades que vão me ajudar a alcançar nesse objetivo? Dentro do meu projeto, o objetivo é conhecer o desenvolvimento da região norte do Paraná, tá? Que atividades que eu preciso fazer para eu conhecer esse desenvolvimento, para eu chegar até ele e eu entender ele. 2, descrição do produto. Você tem que descrever aquilo que você almeja. Por exemplo, tá? Para chegar ao aumento das vendas, eu tenho umas atividades a seguir. Mas como diz, eu posso descrever isso tudo? Eu posso fazer uma propaganda, tá? Mas que tipo de propaganda? Então, eu vou descrever o produto que eu quero, certo? Se você vai criar um novo produto, da mesma forma, né? Você vai definir o produto. Bom, o meu projeto é a criação do produto. Para eu poder criar esse produto, eu tenho as seguintes atividades. E eu vou descrever meu produto. Ele vai ser um shampoo que vai estar dentro de um pote quadrado, e assim vai. Então, você vai descrever o produto. Então, primeiro, a gente tem que entender as atividades que eu preciso e depois descrever o que eu quero com essas atividades, certo? Dependências mandatórias. Então, ou seja, que tipo de dependências vão estar envolvidas no meu projeto que eu vou precisar depender delas, ok? Quando você depende de alguma situação, você precisa conhecer essa situação para que isso não atrapalhe o seu projeto. E também as dependências arbitrárias. Então, tem as dependências mandatórias, que é aquilo que eu tenho ação sobre elas, e as arbitrárias que eu não tenho, que elas são arbitradas. Elas podem ocorrer ou não. Que tipo de dependência vai acontecer durante o meu projeto? Dependências externas, que são as dependências que estão fora do meu projeto e que acabam também impactando. O meu projeto depende de situações externas para que ele funcione. Então, essas dependências também devem ser definidas inicialmente para que a gente possa conhecer que se acontecer um problema que afetam essas dependências, no qual o meu projeto depende, pode acabar impactando em toda a sequência, certo? E os marcos, que são aquilo que a gente vai definir como ponto de partida para cada atividade. Então, atividade 1, ela tem um marco que vai mostrar que eu acabei essa atividade. Beleza. Então, eu vou para a atividade 2. Então, ela vai ter um marco que mostra quando eu termino. Então, é importante você definir um marco de cada atividade para que você possa entender que você concluiu. Então, a primeira parte do meu projeto é fazer. O primeiro marco é fazer a introdução. Então, eu vou escrever a introdução. Assim que eu terminar ela, eu concluo o primeiro marco. A segunda parte, eu tenho que, na minha lista de atividades, definir os objetivos específicos do meu projeto. Então, eu coloco isso como um marco. A hora que eu conseguir terminar, eu sigo para a próxima atividade. Por quê? Vocês vão ver que atividades sequenciais são diversas atividades em sequências. Então, para que eu entenda que uma atividade acabou e outra começa, eu preciso ter os marcos. Nessa segunda parte, a gente vai ver um pouco sobre essas técnicas, tá? Que as técnicas que eu, conhecendo as minhas entradas, conhecendo bem o meu projeto, eu vou aplicar nessas técnicas. Que a gente tem o método de diagrama de precedência, o método de diagrama de flecha, o diagrama condicional e os modelos de rede, que é o que a gente vai trabalhar um pouco, tá? As saídas são o resultado do meu projeto, que são o diagrama de rede. Por quê? Porque você vai ter a entrada, as técnicas e as atividades sequenciais vão ser estabelecidas no diagrama de rede, ok? Então, quando eu coloco no diagrama todas essas duas partes aqui do meu quadro, quando eu coloco as entradas nas técnicas de ferramentas, eu tenho um diagrama de rede, ok? Porque daí eu tenho minha atividade sequenciada. E no final, a atualização da lista de atividades. Por quê? Você volta no começo e vê se realmente você cumpriu tudo aquilo e se dentro desse tempo foi necessário você estabelecer uma outra atividade ou não. Então, a ideia é as entradas, tudo aquilo que eu conheço sobre o meu projeto, tudo aquilo que eu preciso saber.
Dentro dessas entradas, fala muito daquilo que a gente falou nas aulas passadas, tá? Pessoas envolvidas, estrutura organizacional, tudo aquilo. Então, tudo que eu conheço do meu projeto. Segundo, que são as entradas. Segundo, as técnicas. Tudo que eu tenho aqui nas entradas, eu vou incluir nas minhas técnicas. E o resultado são as minhas atividades sequenciadas para eu entender como chegar ao objetivo. Então, eu vou ter o entrada, o meio e as saídas, ok? Vamos lá. Atividades sequenciais. Eu vou falar mais ou menos como que funcionam esses métodos para vocês, tá? Então, o método do diagrama de precedência. Então, o que seria esse método? Ele é um método de construção de diagrama de rede que utiliza quadrados ou retângulos. Ou seja, quadrados ou retângulos vão ser os nós que representam as atividades. Então, cada quadradinho é uma atividade que vai ser representada. E as atividades são conectadas por setas, que representam as dependências. Então, são vários quadradinhos que representam uma atividade, e a seta vai dizer qual atividade depende da outra para ela dar continuidade. Ou seja, a atividade 1, para ela ter continuidade, eu preciso ir para 2 ou para 4. Então, são as sequências de atividades dentro de quadradinhos, certo? Dentro do método de diagrama, a gente tem quatro formas da gente seguir essa sequência. Então, beleza, eu tenho um diagrama, mas qual sequência eu devo seguir? Então, a gente tem o término para o início, que é o início de um trabalho, de uma atividade sucessora, depende do término da atividade predecessora. Ou seja, você só vai poder seguir para a próxima atividade se você terminar a anterior. Então, do término para o início, ou seja, eu só posso iniciar uma atividade se eu terminar a outra. Temos do término para o término, que é o término dos trabalhos de uma atividade sucessora, depende do término dos trabalhos da atividade precessora. Então, todo projeto meu, eu preciso de tudo terminado para dar certo. Então, eu não vou conseguir chegar ao final se eu tiver alguma atividade ali sem fazer. Então, eu preciso terminar essa atividade, terminar toda uma atividade para continuar, ok? Início para o início. Então, os inícios do trabalho de uma atividade sucessora depende do início dos trabalhos da atividade precessora. Então, eu consigo dar início a uma atividade se a outra tiver iniciada também. São trabalhos em conjuntos. Note que cada situação dessa vai ser diferente para um tipo de atividade, certo? Então, por exemplo, eu vou... O meu shampoo, beleza. Então, dentro da atividade do meu diagrama de precedência, eu tenho um quadradinho dizendo que eu vou ter que produzir o shampoo nas máquinas. No outro quadradinho, está dizendo que eu vou ter que embalar. Então, eu só vou conseguir embalar se eu conseguir terminar essa atividade, correto? Que não é do término para o início. Então, eu só vou conseguir chegar a essa atividade se essa for terminada. Só a hora que o meu shampoo estiver pronto que eu vou conseguir embalar, entende? Então, dependendo da atividade que você for fazer, vai ser uma forma do diagrama de dependência. E o final, do início para o término. Então, o término de uma atividade sucessora é dependente do início da atividade predecessora, ok? Então, cada situação dessa vai depender muito da atividade que você está fazendo, né? Do produto, do projeto que você vai fazer. Eu vou mostrar depois o diagrama certinho, tá bom? Para vocês entenderem bem. Eu coloquei a figura. Outro método muito conhecido é o diagramas apenas de flechas, tá? Então, o anterior, que é o de precedência, ele utiliza quadrados ou triângulos que são ligados por flecha. Agora, o diagrama de flechas, ele é composto apenas de flechas, ou seja, esse é um método utilizado de setas para representar as atividades e as conectas por meio de nós, que representa as dependências. Então, os nós serão as atividades mesmo em si, né? Mas ela não vai estar dentro do quadradinho. Entendeu? A única diferença é essa. Uma vai estar dentro do quadradinho, a outra vão ser simbolizadas apenas pela atividade. Essa técnica é também chamada de atividade na flecha, ou seja, cada atividade está na flecha, né? Então, como se ela levasse uma flechada para dar sequência na outra.
Então, esse método de diagrama de flecha, ele utiliza apenas relações de dependência, do tipo fim e início. Então, ele diferente do diagrama de dependência, o de flecha, ele só consegue iniciar uma atividade se a outra estiver terminada. E ele pode requerer o uso de atividades fantasmas para definir corretamente o raciocínio lógico. Ou seja, às vezes a atividade em si não vai ser executada, mas para que você entenda o raciocínio das flechas, eles são atribuídos a algumas atividades fantasmas, denominadas fantasmas. Temos também um método de diagrama condicional, ou seja, as técnicas de diagramação permitem atividades não sequenciais. Por exemplo, um teste deve ser repetido mais de uma vez. Ou desvio condicionado. Por exemplo, a atualização de um desenho que é necessário apenas sem inspeção detectar erros. Nem perdão, esqueci o nome. Nem o diagrama de precedência e nem o diagrama de flecha permitem loops ou desvio condicional. A diferença do diagrama de flechas e do diagrama condicionado é que, e o diagrama, esqueço toda hora, de precedência e o de flecha, ele diferencia do condicionado porque ele não faz loopings, ou seja, não volta na mesma atividade. Então, esse condicional geralmente são feitos através de software. Então, fica difícil você fazer num diagrama de flecha ou de precedência que pode ser feito manual. Porque o condicional, ele permite que você volta várias vezes na mesma atividade. Então, imagine você colocar flechas voltando em uma atividade, depois você termina uma atividade e volta para outra, entendeu? Ia virar uma bagunça. Então, esse é feito, na maioria das vezes, em programas, porque ele permite esses loopings, essas voltas, tá? Indo para o modelo de rede, já que a gente coloca a figura e fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Para não ficar confuso. Então, os modelos de rede. A gente falou bastante sobre atividades sequenciais e os diagramas. E os modelos de redes, eles são padronizados e podem ser utilizados para subsidiar a preparação do diagrama de rede num projeto. Então, eles podem incluir todo o projeto ou apenas uma parte dele. Então, partes de redes são especialmente úteis quando o projeto inclui várias características idênticas ou bastante similares, tais como pisos na construção de prédios comerciais, pesquisas clínicas em projetos de pesquisas farmacêuticas, módulos de programas em projetos de software ou início de fase de um projeto de desenvolvimento. Então, quando a gente fala em modelo de rede, são partes de diagramas que vão compor um projeto maior. Então, por exemplo, a construção de um prédio é um projeto, correto? Então, eu tenho um projeto de construir um prédio. Se você for pensar, colocar o piso num apartamento desse prédio, numa sala desse prédio, é outro projeto. Então, os modelos de rede, ele consegue fazer do projeto grande pequenas atividades sequenciais para que ele seja executado, ok? Então, desde que eu vou colocar um exemplo de pintar um quarto, de colocar o piso no prédio, janelas em todo o prédio, eles podem fazer redes, ou seja, do meu projeto maior, eu tenho as redes. Então, vamos lá. Então, o diagrama de rede de um projeto. Então, o diagrama de rede de um projeto é um esquema de apresentação das atividades do projeto e dos relacionamentos lógicos e dependência entre eles. Ou seja, cada diagrama vai auxiliar a gente a fazer um projeto de rede, certo? Então, a gente conheceu os diagramas, conheceu para que ele serve, e eles vão nos auxiliar a fazer a parte do modelo de rede, ok? Então, igual eu mencionei para vocês, o modelo de atividade aqui, ele representa o modelo de precedência que nós vimos anteriormente. Então, note que temos o início e o término do projeto. Ele é composto por caixas, quadrados, retângulos ou triângulos, e dentro de cada caixa dessa está composto uma atividade de um projeto, certo? E eu tenho as setas que ligam cada um deles. Então, essas setas vão dizer o destino de cada atividade. Lembra que a gente falou? Ela pode ser início para o término, do término para o término. Então, dependendo da situação, uma atividade vai ser dependente da outra, mas ela não necessariamente precisa ter terminado ou não,
ok? Então, no método de atividade, é muito parecido com o modelo de precedência. Então, ele nada mais é que a representação do diagrama de precedência. Então, vocês vão ver dessa forma as atividades definidas dentro de cada quadrado e elas tendo suas ligações até chegar ao objetivo. No método de flecha, nota que tá vendo que as atividades estão compondo o caminho para chegar a um nó principal, e por isso que eles falam muito de atividades fantasmas, porque é nesse espaço que a gente consegue colocar alguma atividade que faça compreender a chegar ao objetivo, certo? Que é igual a gente comentou. O meu objetivo do início do trabalho, essa primeira parte, é fazer a introdução do meu projeto. Então, o que eu preciso fazer nesse caminho para alcançar a produção do projeto? E veja que essa aqui, ela só pode terminar, ela só pode ir para outra atividade se a atividade anterior foi concluída. Ambos os diagramas que nós analisamos, eles são muito parecidos, ok? Mas o que vai diferenciar um do outro é saber a situação de usá-los. Professor, eu tenho uma atividade que vai se repetir várias vezes. Ah, então você tem que fazer um de condicional, que ele promove e ele atende a atividades repetitivas, a loopings. Ah, professora, eu preciso de um diagrama que vai auxiliar eu fazer um projeto que a atividade anterior não precisa ter terminado para a precedente começar. Ah, então eu vou utilizar o método de atividades, que é do diagrama de precedência. Ah, mas e o método de flechas? Como que ele pode me auxiliar? Ele vai te auxiliar porque todas as atividades que você for fazer, a anterior tem que estar terminada, mas você pode ter maior flexibilidade na definição, para que qualquer pessoa, praticamente, bater o olho nesse diagrama, vai entender o seu projeto, vai falar, poxa, entendi. Ah, e nesse caminho, você criou uma atividade fantasma que vai estar explicando. Deu para entender mais ou menos qual que é o processo? Então, a gente precisa, além de conhecer o nosso projeto, conhecer os diagramas que vão nos auxiliar. Isso aqui nada mais são que ferramentas, ok? São ferramentas que ajudam vocês a chegar ao objetivo principal do projeto. Então, eu tenho minhas atividades a seguir, eu posso sequenciá-las, e existem os diagramas que me ajudam, certo? Então, as figuras ilustraram duas diferentes abordagens utilizadas para desenhar um diagrama de rede do projeto. Então, vocês perceberam que você tem o diagrama, tem a teoria e aplica no programa de rede. Você pode utilizar esses diagramas, igual eu falei, tem um projeto muito grande, eu faço pequenos diagramas de cada situação do projeto, porque daí eu consigo refinar mais. Lembra quando a professora Inês falou assim para vocês falaram assim, eu quero descobrir qual é o problema da baixa renda no Brasil. A professora Inês falou assim, não, mas você precisa especificar seu projeto, porque senão ele vai ficar muito grande. Aí vocês foram lá, beleza. Da baixa renda do Brasil, vocês focaram. Eu quero pegar o estado do Paraná, o município de Cornélio Procópio, e eu quero pegar os moradores de uma determinada região, que são trabalhadores rurais. Deu para entender como que funciona? Então, nada mais é que você sequenciar as atividades. Aí você consegue estabelecer um diagrama disso, um diagrama de rede dentro da sua sequência, certo? Que no qual você vai conseguir chegar ao objetivo principal. Então, o diagrama de rede de um projeto, ele pode incluir detalhes completos do projeto ou ter uma ou mais atividades sumarizadas, ou seja, ele pode ter várias atividades para chegar ao objetivo principal. O diagrama deve ser acompanhado por uma descrição sumária que descreva a abordagem básica do sequenciamento, certo? Então, ele vai sequenciar basicamente e ajudar a você a chegar ao objetivo. Então, qualquer sequência não usual deve ser completamente descrita. Ou seja, se é uma coisa que não está no dia a dia, alguma atividade que não está claramente para as pessoas que vão ler o seu projeto, vão ver, então ela deve ser descrita para melhor entender da melhor forma possível, certo? Aqui eu coloquei um exemplinho de diagrama de rede. Por exemplo, eu tenho um projeto no qual, dentro desse projeto, eu tenho que pintar alguns cômodos. Como que eu vou estar fazendo isso? Então, eu tenho o início do projeto, que é pintar 3 cômodos diferentes, certo? Então, aqui eu tenho o cômodo 1, o cômodo 2 e o cômodo 3.
Então, o início do meu projeto, eu vou ter que preparar o cômodo. Depois que eu preparar o cômodo, eu vou poder pintar. É a atividade 2, certo? Depois que eu pintar o cômodo, eu vou poder fazer o acabamento e chegar ao fim do projeto. Então, note-se que para cada cômodo eu tenho as atividades corretas a ser feitas, no qual eu vou ter um diagrama completo. Então, na minha casa, que tem 3 cômodos, eu só vou conseguir chegar ao meu fim do projeto quando eu sequenciar as atividades e entender como cada uma completa a outra, ok? Você está vendo que aqui é bem separadinho. Eu não consigo começar a preparar um cômodo e pintar o 2 sem ter preparado o cômodo 2, entendeu? O fim do projeto é estar concluídos os 3 cômodos, mas para que isso ocorra, eu tenho que seguir as atividades enumeradas e definidas para cada um deles, certo? Atualização da lista de atividades. Depois que vocês formaram o diagrama de rede, montou tudo eles, vocês podem atualizar as listas que foram inicialmente estabelecidas, certo? Então, da mesma maneira que o processo de definição das atividades pode gerar atualizações na estrutura analítica de projetos, a preparação do diagrama de rede do projeto pode revelar situações em que uma atividade deve ser dividida ou mesmo redefinida, com a finalidade de diagramar corretamente o relacionamento lógico. Ou seja, para que você consiga seguir a lógica das atividades, das relações entre elas, pode ser que você deva atualizar as listas de atividades, definir ela com mais especificidade, acho que é isso que fala, acho que é essa palavra, mais clareza, certo? Pessoal, dúvidas, questionamentos, broncas? Vou terminar a nossa aula de hoje para vocês entenderem melhor ainda essa parte. Eu acho que principalmente as atividades sequenciais auxiliam e ajudam a gente a chegar melhor no objetivo. Independente da forma que vocês vão estar utilizando, independente do diagrama, mas que ela vai ajudar tanto para projetos empresariais ou para o projeto que vocês estão atuando atualmente do pré-projeto do TCC, ele vai ajudar vocês a sequenciar as atividades, entendê-las melhor e relacionar. Por quê? Porque vai otimizar o tempo e deixar o seu trabalho melhor ainda. Não se esqueçam de fazer as atividades, ok? Para constar como nota para vocês. E caso quem não assistiu, faz o resuminho e me manda para ganhar a presença, ok? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.